Fala aí, galera antenada! Aqui é Alexandre Leles para o nosso Papo Digital. Todos os dias, dicas e conteúdos para o seu desenvolvimento aqui no digital. E olha só, pessoal, ontem eu dei uma dica muito bacana, muito importante, interessante, máxima, para a gente aproveitar exatamente esse momento que a gente está vivendo das pré-eleições, né? Muito candidato se lançando, etc e tal. E como eu disse, essa eleição, ela também será uma eleição digital, ou seja, os candidatos estão muito atentos às redes sociais, a como funcionam os algoritmos dessas redes sociais, para que eles possam ter aí um maior alcance, né, de toda a base eleitoral dele, né, que ele pretende, ele quer mostrar ali o serviço dele para as pessoas votarem. Beleza. Mas não estou aqui para falar de política, muito pelo contrário. O papo aqui é papo digital, como você já sabe. E, diante, inclusive, do áudio que a gente publicou ontem, né, para a gente não perder essa oportunidade, né, das eleições, procurar, às vezes, alguns candidatos que tenham aí uma limitação de recurso, né, de verba de campanha, etc e tal. E aí vem a pergunta, pô, Leles, mas você está fazendo uma orientação, mas você já elegeu algum candidato? Sim. E eu vou falar o candidato, a cidade que ele foi eleito e qual foi a estratégia que eu passei para ele através de uma consultoria, tá? Então, o candidato Lucas Habermann, de Santa Cruz da Conceição, naquele pleito ele me procurou exatamente para viabilizar essa campanha para ele. E olha só, pessoal, candidato com limitação de verba de campanha, na verdade ele nem teve acesso, né, a essa doação partidária lá, que ele pode usar como fundo, por ser uma cidade bem pequena, ele não teve nem um aporte ali financeiro para fazer um investimento. Então o investimento dele, na campanha dele, foi única e exclusivamente dele, né? Ele tinha ali, conseguiu levantar alguns recursos e investiu, né? E quando ele me procurou exatamente com essa finalidade. Leles, eu tenho aí, eu quero me candidatar, mas eu tô, né, realmente sem grana, eu tô sem nenhuma perspectiva financeira para pagar uma agência com uma alta produção ou uma divulgação nas redes sociais. E me procurou exatamente por conta de algumas indicações de outros clientes que eu já prestei consultoria, tá certo? E ele me procurou. E aí eu, claro, passei para ele, né, uma estratégia, mas, olha, presta atenção, pessoal, por isso que eu disse, né, eu tenho falado isso para vocês, que o pouco conhecimento que vocês têm adquirido, isso já serve para você gerar algum tipo de receita para você, principalmente quando a gente vê um cenário desse, né, como esse que eu estou ilustrando aqui para vocês. Né? Isso aconteceu de fato, mas eu preciso ilustrar para você ter um melhor entendimento. Então, quando ele me procurou, e com toda essa limitação, eu passei para ele, né, o meu honorário de consultoria e o que a gente faria para ele conseguir se eleger na cidade dele como vereador. E aí, uma das estratégias, eu passei algumas, né, que inclusive não foi aplicada, mas eu passei uma para ele que foi poderosa e que isso deu a ele o cargo de vereador, tá certo? E qual foi essa estratégia? Pessoal, todos esses candidatos, eles trabalham muitas vezes ali no porta a porta, né? No mão a mão, no tete a tete, conversando com os eleitores, mostrando as propostas, etc e tal. E aí, eu convidei ao nosso candidato hoje, vereador de Santa Cruz da Conceição, senhor Lucas Habermann, eu orientei o mesmo a fazer o seguinte, olha só que simples e funcional e que deu muito certo. Eu conversei com ele e falei o seguinte, Lucas, você vai pedir
Toda vez que você conversar com esses eleitores, seja lá, né, na porta da escola, seja, né, no centro de convenções, enfim, no restaurante, na fila da padaria, você está conversando com as pessoas e prospectando as suas promessas da sua candidatura, né? Que você pretende fazer caso você seja eleito. Então você tem ali esses contatos normalmente com essas pessoas. Beleza. E aí você falou com um outro, isso, aquilo outro, você falou com um. Ele se interessou e falou, não, pô, Lucas, vou votar em você. Gostei da sua proposta, vou votar em você. O que eu orientei ele? Olha só, pessoal, uma coisa muito simples. Pega o número do telefone desse eleitor e vai salvar como um nome do eleitor, mas com uma sigla. Ou seja, EL, por exemplo, né, de eleitor. Então ele vai salvar na agenda dele aquele senhor, vamos chamar esse senhor aí de José EL. Beleza. Aí ele falava lá com a dona Maria também gostou da proposta dele e falou que ia votar nele. Pega o telefone dela, salva na agenda do seu celular como Maria EL. Por que isso, pessoal? E assim sucessivamente com todos os eleitores que você eventualmente falar daqui até o final da campanha. Beleza? Beleza. E aí o que ele fez? Ele começou a falar com essas pessoas e começou a coletar esses números. E, como eu disse aqui, uma coisa bem simples. O nome e uma sigla de fácil identificação. E ele começou a salvar tudo isso. Beleza. Quando estava próximo da eleição, olha só, pessoal, o poder do marketing digital dentro de uma eleição. Quando estávamos às vésperas da eleição, daquela eleição, a gente criou algumas copies, alguns textos persuasivos falando exatamente do programa, do projeto dele, dessa proposta que ele tinha já elaborada para aplicar quando ele fosse vereador. E produzimos um vídeo selfie, vídeo de WhatsApp, com uma selfie dele falando, um vídeo de 2-3 minutos no máximo, tá? E aí ele produziu isso, o que a gente fez? Né? A gente produziu, isso foi faltando 3 dias para a eleição, então faltando 3 dias a gente produziu uma cópia, um vídeo simples, amador, como eu estou dizendo para você. Na véspera da eleição, na antivéspera da eleição, a gente também produziu ali uma copy, né? E uma imagem fixando exatamente o número dele, né? Do candidato, porque quando a gente vai lá para a urna, a gente aperta um número que é associado ao nome do candidato. E aí a gente colocou essa imagem na antivéspera. Na véspera, a gente já mandou uma copy falando do projeto e deixando um gatilho mental nas mãos do eleitor, desses eleitores, né, que receberam essas mensagens através das listas de transmissão que ele criou com essa sigla. Olha só, depois que ele salvou todos os números dos eleitores, ele criou uma lista de transmissão, na verdade algumas, né, porque eram muitos números. Então ele criou essa lista de transmissão e aí, faltando 3 dias, a gente começou a disparar para essas pessoas, para aquelas pessoas, e na véspera da eleição a gente mandou exatamente uma imagem, um texto bem breve e uma imagem mostrando exatamente o número da chapa do candidato. E adivinhem, ele foi eleito. Continua ligado, fica antenada, que amanhã tem mais dicas e conteúdos aqui no Papo Digital. Até lá!